Dá para aprender e não é tão difícil. Fala pessoal, hoje é mais um daqueles vídeos que deixa o pessoal de cabelo em pé, o tipo de assunto que ninguém gosta de falar, mas que, de certa forma, para quem está na área de biológicas principalmente, é um assunto que vai cair em algum momento em alguma prova de vocês. Para quem vai prestar vestibular algum dia, também é um assunto que vai cair na prova de vocês. E para quem não se importar com prova, se importar pura e simplesmente com o conhecimento, nós estamos falando de dois processos biológicos essenciais para o entendimento do que é a vida e principalmente do que é o metabolismo. Mas para quem já acompanha a gente nesse breve tempo em que a gente abriu o canal, eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas quando eu lancei esse vídeo o canal era novo, relativamente novo, mas já sabe como que a gente gosta de abordar esses assuntos, que é, primeiro, focando no objetivo do processo, para isso, de certa forma, tornar um pouco menos desprazeroso o entendimento do caminho, da metade do caminho, de como que os processos ocorrem. Eu sou da tese que quando a gente começa a estudar um assunto complexo, como o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, se a gente começa no meio do processo, sem saber para que serve, qual que é o objetivo do final disso tudo, gera uma confusão porque simplesmente a gente não sabe o que esperar lá no final. Então, o que eu vou fazer prestando atenção no meio do processo? A gente simplesmente não entende. Então vamos lá, para introduzir o assunto, nós temos o ciclo de Krebs e nós temos a cadeia transportadora de elétrons. O ciclo de Krebs ele vai servir para quê? Para extrair elétrons de determinadas substâncias para transferir para a cadeia de transporte de elétrons. Esse transporte de elétrons dentro da cadeia de transporte de elétrons, ele vai culminar num influxo de prótons, né? A gente já vai falar sobre os prótons, e esse influxo de prótons, ele vai girar uma bomba, que é chamada ATP sintase, ou ATP sintetase, e no final a gente vai ter a formação do ATP, que a gente sabe que é a maneira como os processos biológicos encontraram de concentrar energia por meio de uma substância química. Agora veja bem, esses elétrons eles não podem simplesmente ficar soltos no ambiente. Não é assim, liberei elétron e acabou. Não, porque se tu liberar o elétron pelo elétron, ele vai parar em qualquer outra substância. E o ciclo de Krebs ele visa direcionar esses elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. E para isso entram as figuras dos cofatores enzimáticos, o tal do NADH e FADH2. Tudo isso acontece na mitocôndria, e esse influxo de prótons que eu falei para vocês, que eu comentei aqui na cadeia transportadora de elétrons, ele ocorre no espaço intermembrana. Então, para quem nunca estudou a mitocôndria e a estrutura da mitocôndria e está pensando em entender como que acontece o ciclo de Krebs ou a cadeia transportadora de elétrons, cara, esquece. Primeiro dá uma olhada nesse vídeo aqui, veja como que é a estrutura da mitocôndria e depois volta para cá. Cara, olha só que louco, antes mesmo do oxigênio existir na Terra, os primeiros micro-organismos, as primeiras formas de vida tentavam buscar maneiras eficientes de extrair energia a partir de substâncias químicas. E caminhos eficientes de transformação de energia química em energia metabolizável levaram talvez milhões ou bilhões de anos para acontecer, até que a evolução levasse esses micro-organismos a gerar processos como o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. A partir daí, os primeiros micro-organismos complexos, tidos como complexos, puderam assegurar sua sobrevivência e também a evolução. Então, entender esses mecanismos, além de ser importante para as provas, é também entender como funciona a própria origem da vida. Então nós vamos repetir várias vezes isso que eu vou falar para vocês agora. Entender isso passa por, talvez resumir o que é o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons em poucas palavras. Então eu tenho o ciclo de Krebs, onde eu vou extrair elétrons, e eu tenho a cadeia de transporte de elétrons, onde eu vou pegar esses elétrons e esses elétrons serão convertidos em energia. Só que nem tudo é tão simples assim. Porque imagina, essa transformação de energia, ela passa pela formação do ATP. E a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre como que aquele influxo de prótons que eu falei no começo desse vídeo, como que ele vai gerar a formação do ATP. E tem mais uma discussão importante. Por que serve esse ATP? Né? Na verdade, a gente costuma atrelar a figura do ATP à figura da energia propriamente dita. E não é verdade. Porque essa energia propriamente dita, normalmente ela seria produzida na forma de calor, digamos assim. E isso seria simplesmente dissipado, não que a gente não produza calor. Só que as formas biológicas, a biologia, a natureza em si, ela descobriu na formação do ATP uma forma
de carregar essa energia de uma forma química. E isso vai ser utilizado no momento em que uma enzima determina um transporte ativo, por exemplo, de um íon, a contração muscular, seja um músculo esquelético, liso, ou mesmo um músculo cardíaco, seja a replicação do DNA, seja qual for o processo ativo que for que utilize ATP. Agora, como que o ATP é transformado em energia utilizável, a gente fala nesse outro vídeo aqui, não perde. É um vídeo rapidinho, e é um vídeo que, de certa forma, esclarece algumas questões, principalmente essa confusão que a gente faz entre o que é energia e o que é ATP. Então, minhas queridas e meus queridos, tudo que envolve o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, ela passa necessariamente pela formação do ATP, e esse é o objetivo principal. Lembrando que cadeia de transporte de elétrons também está presente na fotossíntese, mas na fotossíntese essa cadeia ela funciona de uma forma diferente. O objetivo é o mesmo no final, mas a forma como ela funciona é diferente. A gente comenta nesse outro vídeo complexo aqui de fotossíntese, que para quem aí está na área de biológica, para quem vai fazer vestibular, é importantíssimo, não perde. Esse é complexo também, um pouquinho mais longo do que esse que vocês estão vendo, mas ficou top. Ó, antes de ir para o ciclo em si, com toda aquela estruturação do ciclo que a gente está acostumado a ver, a gente vai abordar um pouquinho diferente. No final vocês vão ter a mesma figura que vocês viram aí em algum momento numa apostila, num livro, enfim. Mas antes a gente quer abordar algumas curiosidades que é importante saber antes da gente ir para o ciclo. O ciclo de Krebs, pessoal, ele também é conhecido como ciclo do ácido cítrico, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. E ele é um ciclo metabólico central. Ele se baseia o quê? No início da oxidação da acetilcoenzima A. E essa acetilcoenzima A, ela pode ser produto tanto da glicólise, tanto do metabolismo de lipídios, quanto do metabolismo de aminoácidos. Isso não vai dar tempo da gente abordar aqui, logicamente. Vocês vão ver ao longo do ciclo que vocês têm alguns processos de oxidação de carbono e liberação desse carbono sob a forma de CO2, ok? Nesse contexto, nesse íntere, nós temos a liberação de energia sob a forma de calor, ou teríamos a liberação de energia sob a forma de calor. Mas como eu falei para vocês anteriormente no vídeo, simplesmente essa liberação de calor, ela não seria eficiente. E por isso que dentro do ciclo de Krebs, nós temos a figura dos cofatores enzimáticos, o NAD, o FAD, que depois vão ser transformados em NADH e FADH2. Esses elétrons que são liberados nesses processos de descarboxilação, eles assumem essa forma, eles são liberados para esses cofatores enzimáticos, justamente para que a energia simplesmente não se dissipe na forma de calor, para que ela seja transferida, para que esses elétrons energizados sejam transferidos depois para a cadeia de transporte de elétrons. E uma outra coisa que é importante a gente abordar quando a gente fala desses processos bioquímicos é o conceito de oxidação e redução. Oxidação, olha só, oxidação é quando uma substância, um químico, enfim, perde elétrons para uma outra substância, ok? E quando essa outra substância recebe elétrons, ela é reduzida. Então, o NAD e o FAD, eles são reduzidos em NADH e FADH2. Então vamos para o ciclo em si, pessoal. Esse ciclo, o ciclo de Krebs, ele começa com a condensação da acetil-CoA com oxaloacetato por meio da citrato sintetase, formando o citrato. Lembrando que esse oxaloacetato que se juntou com a acetil-CoA, ele veio de um outro ciclo que se terminou, ou seja, ele é renovado para a perpetuação do ciclo. Então pense, nós temos uma molécula com 4 carbonos, que é o oxaloacetato, sendo condensada com uma molécula de 2 carbonos, gerando no final um composto com 6 carbonos, que é o citrato. Essa primeira reação de condensação, ela é irreversível e ela é exergônica, ou seja, ela libera energia. Ainda não é uma liberação de energia que libera por si só elétrons, mas existe essa liberação. E essa energia liberada, ela vem do rompimento da ligação tioéster que existe dentro da acetil-CoA. Com isso, a gente tem a formação do citrato sendo impulsionada. Em seguida, a enzima aconitase, ela faz uma mudança na estrutura do citrato, formando o isocitrato. Isso porque a molécula ela precisa ser preparada para oxidação. Lembra o que é oxidação, né? Perda de elétrons. Isso porque o citrato ele não expõe o seu grupo hidroxila. Então, a alteração na formação do citrato
faz com que a hidroxila fique exposta e seja permitida essa reação de oxidação. Depois desse processo, nós temos a primeira descarboxilação oxidativa, que é a perda de um ácido carboxílico. E isso é mediado pela isocitrato desidrogenase, pessoal. Com isso, nós temos a formação do alfa-cetoglutarato. E depois dessa formação, o que vai resultar? Na liberação de 2 prótons, de 2 elétrons, vejam bem, 2 elétrons, e consequentemente nós temos a formação, a união desses 2 elétrons no NAD, formando o NADH. Agora, vejam bem, lembram que a gente comentou que nesse processo se perdem 2 prótons, correto? Então esse NADH, esse H é um próton que entra na molécula do NAD. Esse outro, ele fica dentro da mitocôndria, mas não exatamente dentro da mitocôndria. Ele fica ali, ele se agrega a algum químico, ou água, enfim, ele forma alguma outra coisa, não fica solto que nem um íon, ok? Então, um próton vai para dentro da mitocôndria, para qualquer outra substância, e o outro é agregado junto com esses 2 elétrons ao NAD. Então, na primeira descarboxilação oxidativa, essa parte vocês têm que pegar, né? Decorar, de certa forma decorar, mas aprender também onde é que ela vem, tá? Na formação do isocitrato em alfa-cetoglutarato é que nós temos a remoção do primeiro par de elétrons e a formação do primeiro NADH. E aí, pessoal, nós temos uma segunda descarboxilação, que acontece justamente do alfa-cetoglutarato, transformando esse alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. Isso é mediado por uma outra enzima, que é a alfa-cetoglutarato desidrogenase, tá bom? Isso vai, assim como na primeira reação, né, com uma sutil diferença que a gente já vai comentar, isso vai gerar a liberação de mais 2 elétrons, ou seja, mais um par de elétrons, um próton, dessa vez foi um próton, e esse próton ele vai ser, junto com esses 2 elétrons, agregado a outra NAD, formando outro NADH. Agora, olha que curioso, justamente aqueles 2 carbonos que vieram da acetil-CoA, eles foram oxidados e liberados sob a forma de CO2. Olha só quanto CO2 já foi liberado, tá, pessoal? E isso é um dos motivos pelo qual nós expiramos. Só que dentro dessa cadeia, a gente nem completou o ciclo de Krebs ainda. A gente ainda tem mais elétrons para serem removidos e incluídos e transportados para a cadeia de transporte de elétrons. Então, para isso que existe uma outra etapa, que é a renovação do oxalacetato, aquele mesmo que entrou lá no início da cadeia, sendo condensado ao acetil-CoA, né? E essa outra liberação de elétrons é o que vai ajudar a gente a formar, qualquer outro ser vivo, a formar o FADH2 e o NADH, mais uma molécula de NADH. Até agora nós formamos 2, ou seja, cada par de elétron foi para um NADH. Nós já temos 2 pares de elétrons e 2 NADH formados, beleza? Aquela succinil-CoA que nós comentamos, ela é riquíssima em energia. E ela é convertida em succinato pela succinil-CoA sintetase. Isso libera energia suficiente, pessoal, para a formação de GTP, ou ATP, até dependendo do nível da célula, né? Do tipo, perdão. E esse é um típico exemplo de fosforilação de substrato fora da glicose, um raro exemplo de fosforilação de um substrato fora da glicólise. Agora olha só que interessante, conforme a coisa vai avançando, a gente tem a integração de uma enzima, que é a succinato desidrogenase, que é também conhecida como complexo 2. Essa enzima, pessoal, ela está envolvida tanto no ciclo de Krebs, quanto na cadeia transportadora de elétrons. E a função dela é oxidar o succinato para formar uma outra substância chamada fumarato. E essa é a beleza da coisa, né, pessoal? Quando eu indiquei o vídeo para vocês da mitocôndria, para quem não tem familiaridade com a estrutura da mitocôndria, é justamente para que vocês consigam se situar onde as coisas estão acontecendo aqui dentro dessa maçaroca de letras que vocês estão vendo. Então, essa oxidação do succinato em fumarato, o que ela vai fazer? Ela vai liberar 2 hidrogênios, cada um com 2 prótons e 2 elétrons, e esses 2 eles serão agregados diretamente na FAD. Por isso que nós temos uma FADH2. Esse FADH2 ele vai entrar na cadeia transportadora de elétrons de uma forma um pouquinho diferente, os elétrons dele, claro, né? Ele vai entrar na cadeia transportadora de elétrons de uma forma um pouquinho diferente do que ocorre com os NADHs que vão sendo formados aqui no ciclo de Krebs. Então vamos lá, pessoal. Com relação à captação de elétrons, o objetivo já está praticamente concluído.
só que a gente ainda tem o resto da etapa da renovação do oxalacetato. Então tem mais elétrons para ser recolhidos aí. Agora nós temos as duas últimas etapas, no qual o fumarato é hidratado a malato pela fumarase e por último o malato é oxidado pela malato desidrogenase a oxalacetato. Isso mesmo, aquele mesmo oxalacetato que iniciou o ciclo de Krebs sendo condensado com a acetil-CoA. E aí essa condensação ela gera todo o ciclo de Krebs de novo, com a formação do citrato, do isocitrato e por aí vai. Essa última reação é que vai gerar os últimos 2 prótons e os últimos 2 elétrons para a formação da última molécula de NADH. E essa reação também tem uma característica interessante. Ela consome muita energia, né? Então é uma reação endergônica. Mas como nós temos a formação, o consumo pela citrato sintetase, né, o consumo do oxalacetato para ser agregado a acetil-CoA, a reação, o ciclo de Krebs acaba continuando. Então, ó, a exemplo do que nós já falamos outras vezes no vídeo, reforçando de certa forma isso, por mais eficiente que o ciclo de Krebs seja na extração dos elétrons, ele é pouco eficiente na produção do ATP. Não só do ATP, mas do GTP também, né? A única etapa que a gente tem fosforilação é ali a conversão do succinil-CoA em succinato. Então, isso por si só não seria suficiente para gerar energia para a célula. Então, o papel do ciclo de Krebs, como já falamos outras vezes, é só alimentar a cadeia transportadora de elétrons, que ocorre na membrana interna da mitocôndria. E a função da cadeia transportadora de elétrons é converter essas moléculas reduzidas, né, que é os 3 NADHs e o FADH2, em ATP por meio da fosforilação oxidativa. Bom, então agora já está na hora da gente falar de cadeia transportadora de elétrons. Nós já tivemos o ciclo de Krebs ocorrendo lá na matriz mitocondrial e nós já tivemos essa coleta de elétrons que foram coletados aos pares, isso é importante, foram coletados aos pares pelas 3 moléculas de NADH, formando as 3 moléculas de NADH e de FADH2. E todo esse processo da cadeia transportadora de elétrons, né, culminando na fosforilação oxidativa, como eu já falei, vão acontecer na membrana interna da mitocôndria, numa forma aí de usina nuclear, entre grandes aspas, em escala nanométrica. Mas olha só, lembra que eu falei para vocês que a gente gosta de colocar exemplos mais simples antes, né, e o objetivo, lógico, antes de entrar nos detalhes do processo? Então vamos fazer isso antes da gente conversar mais detalhadamente sobre a cadeia transportadora de elétrons. Então, o que é a cadeia transportadora de elétrons, pessoal? É um conjunto de proteínas que estão entremeadas na membrana interna da mitocôndria, e essas proteínas, elas recebem esses elétrons que vão sendo encaminhados de proteína a proteína, chamadas complexos, tá? Elas recebem esse nome, complexos. Então esses elétrons eles vão viajando de proteína em proteína até encontrarem o seu objetivo. Então o que é a cadeia transportadora de elétrons, pessoal? É um conjunto de proteínas que estão entremeadas na membrana interna da mitocôndria, ok? E esses elétrons que são carreados pelo NADH e pelo FADH2, eles vão passando de proteína em proteína até o objetivo final, como uma corrida de revezamento. Cada passada de elétrons, pessoal, é como aquele circuito de bolinhas em que uma bolinha vai empurrando a outra. Não é tão simples assim, tá? E cada passada de elétron libera energia suficiente para que prótons sejam bombeados da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Vocês lembram que alguns prótons, durante o ciclo de Krebs, eles eram liberados e estavam presentes ali na matriz mitocondrial? Pois é, esse gradiente de prótons, ele acaba sendo bombeado para dentro do espaço intermembrana, não sob a forma de íons, tá? Lembra daquele vídeo que eu falei para vocês dos prótons, para vocês entenderem como é que é o caminho do que o próton faz. Mas essa energia de um elétron passando de proteína em proteína, ela gera energia suficiente para bombear esses prótons para o espaço intermembrana da mitocôndria. Isso gera um gradiente de concentração no espaço intermembrana que mais tarde vai ser utilizado para girar, né, movimentar a ATP sintase. É isso que vai dar energia para ela, para a formação do ATP. Esse movimento de elétrons pelas proteínas, ele é alimentado pelo potencial redox dessas proteínas. Lembre-se, as proteínas elas são formadas por aminoácidos e isso é intencional. Esses aminoácidos eles são montados de uma forma que isso cria essa diferença de potencial redox. Então nós temos moléculas extremamente energéticas como o NADH iniciando o processo
E isso vai passando de proteína em proteína, que tem um potencial redox menor, até chegar no oxigênio, que é uma molécula, no oxigênio molecular, né, o O2, que é uma molécula sedenta por elétron. E é por isso que a gente respira, pessoal, porque esse O2, esse oxigênio molecular, ele é tido como o aceptor final de elétrons. Então, olha que interessante, a gente tem esses elétrons se juntando no O2, e esses prótons que estão excedentes, de todo esse processo que a gente está falando, eles vão se juntar nesse O2 formando água. Então, literalmente, a cadeia transportadora de elétrons, ela serve praticamente para transformar o oxigênio em água. Ah, Thiago, por que a gente consome água então? Não, porque essa água é quase nada em relação ao que a gente é obrigado a consumir. Mas no final, o final da cadeia transportadora de elétrons, além do ATP, é a formação da água. Mas a gente vai detalhar um pouquinho mais como é que funciona a cadeia transportadora de elétrons, já que o objetivo a gente acabou de comentar. Meu Deus, Thiago, isso tudo foi só objetivo? Sim, isso tudo foi só objetivo. Bom, então antes da gente entrar na cadeia propriamente dita, como é que funciona, né, quais são os complexos e tudo mais, vamos só resgatar lá do ciclo de Krebs, o objetivo do ciclo de Krebs. Nós temos um saldo ali de 3 NADHs e 1 FADH2, correto? Cada um recebeu um par de elétrons, então nós temos aí 8 elétrons ou 4 pares de elétrons. Só que assim, ó, esses 4 pares de elétrons, eles não são liberados todos de uma vez. Eles são liberados de 2 em 2, então 2, 2, 2, 2, porque quando o primeiro par estiver no final da cadeia, os últimos pares estarão liberados. Então, a cadeia de transporte de elétrons, ela nunca vai estar desabastecida de elétrons. É para isso que serve essa formação praticamente sequencial de NADH e de FADH2. Bom, então tudo vai começar no complexo 1, pessoal, onde uma molécula de NADH, ela vai doar um par de elétrons para o complexo 1. Do complexo 1, nós vamos ter a liberação, a doação desse par de elétrons para ubiquinona, conhecida também como coenzima Q. E nesse processo de doação é gerada energia suficiente para bombear 4 prótons para o espaço intermembrana. Lembrando que esses elétrons eles correm por cofatores, como o FMN e também os centros ferro-enxofre. Então todo esse fluxo, pessoal, ele libera uma energia que altera a estrutura do complexo 1, fazendo com que ele funcione como uma espécie de pistão molecular. E é difícil entender isso sem entrar no campo da física quântica praticamente, mas é isso que acontece. Então essa liberação é grosseiro esse exemplo, tá? Mas essa passagem do elétron, ele faz alterações na estrutura molecular do complexo 1, e essas alterações fisicamente vão jogar essas moléculas de próton para o espaço intermembrana. Então lembrando, pessoal, cada etapa que a gente for comentar com vocês, né, sempre memorizem assim, bom, o elétron passou de um ponto para o outro, por quê? Porque ele precisa alterar a conformação da proteína para gerar esse fluxo de prótons, porque esse fluxo de prótons no final é que vai ser importante para a formação do ATP, girando a ATP sintase, ok? Não é bem esse o termo, mas vamos colocar assim. Vocês lembram da succinato desidrogenase, que a gente comentou que ela também era chamada de complexo 2? Olha só, nessa etapa a gente falou do complexo 1, beleza? Agora vamos falar do complexo 2, que é essa succinato desidrogenase. Então, a succinato desidrogenase, ela participa da formação do FADH2. Lembre-se, isso vem da oxidação do succinato em fumarato, mediado pela mesma enzima. Então, tu já tens a formação do FADH2 nesse processo. Lembrando, o FADH2 ele também vai doar o seu par de elétrons para a ubiquinona, mas nessa etapa nós não temos o bombeamento de prótons para o espaço intermembrana. Por isso que o FADH2 ele tem uma participação menor na formação do ATP. Olha aqui, ó, nós já consumimos aqui 4 elétrons, 2 pares de elétrons, faltam mais 4. E esses outros 4, eles vão sendo consumidos conforme os primeiros 4 elétrons vão progredindo na cadeia de transporte de elétrons. Então, a ubiquinona, que coletou os 2 primeiros pares de elétrons do NADH e os 2 primeiros pares de elétrons vindos do FADH2, ela vai transferir para o complexo 3, que irá transferir para o citocromo C. Durante esse processo de transferência, mais 4 prótons são transferidos para o espaço intermembrana. Do citocromo C, esses elétrons eles vão viajar até o complexo 4, ou citocromo C oxidase, e daqui eles serão transferidos para as moléculas de oxigênio molecular
que estão presentes ali na matriz mitocondrial. E essa etapa, pessoal, manda mais 2 prótons para o espaço intermembrana. Ó, pessoal, se vocês ainda têm dúvidas sobre o que é o próton, como é que é a movimentação dele dentro das estruturas intracelulares, dentro das soluções, etc., não percam esse card aqui, é importantíssimo, não só para entender esse processo, mas para entender a biologia de uma maneira geral. Então, olha só, pessoal, esse oxigênio molecular, ele recebe 4 elétrons, esses primeiros 4 elétrons, né, que a gente falou para vocês que foram transferidos, e esses primeiros 4 elétrons, juntamente com 4 prótons que estão ainda na matriz mitocondrial, se juntam com esse O2 e aí formam 2 moléculas de água. Se olharmos sobre um ponto de vista filosófico, a cadeia de transporte de elétrons é exatamente o ponto de união entre comer e respirar. Bom, então a gente viu que todas essas etapas deixaram o espaço intermembrana da mitocôndria extremamente ácido e com um gradiente extremamente positivo, enquanto a matriz ela ficou mais básica e extremamente negativa. Isso cria um campo eletroquímico real, chamado força próton motriz. E é aí, pessoal, que entra a tal da ATP sintase, que ela é praticamente ali uma turbina molecular. Então o movimento dos prótons, que a gente comentou no vídeo ali que eu indiquei para vocês, ele não é que nem o movimento de um íon de sódio, de potássio, etc. Não, ele vai caminhando por dentro da molécula e ele altera a estrutura dessa molécula. Então quando a gente tem essa força próton motriz e esses prótons, eles começam a se deslocar dentro da molécula como se fosse uma aranha rastejando, vamos colocar assim, eles alteram a proteína, a estrutura molecular da ATP sintase e fazem com que ela gire. Isso gera energia suficiente para juntar um grupo fosfato no ADP, formando, por consequência, o ATP, nosso objetivo final. Lembrando que os elétrons provenientes de cada NADH, ele vai gerar aproximadamente 2,5 moléculas de ATP, e os elétrons provenientes do FADH2, eles vão gerar mais ou menos 1,5 molécula de ATP. É claro que isso é uma média, tá? E depende muito também da eficiência de cada tipo celular. Cara, mas o mais legal é entender que a gente está lidando com pura física dentro da bioquímica. A gente está trabalhando aí com gradiente de concentração, potencial elétrico, fluxo de cargas, tudo isso trabalhando para no final girar uma proteína que gera energia suficiente para juntar 2 moléculas e no final, tu tem uma molécula capaz de carregar energia. Lembrando que essa molécula, o ATP, ele não é a energia em si, mas ele carrega um potencial de que quando ele é quebrado, ou seja, um grupo fosfato é removido do ATP, essa remoção do grupo fosfato é o que vai fazer a liberação de energia, como a gente já falou nesse videozinho aqui que eu já indiquei para você. Então, pessoal, quando a gente fala de vida aeróbica, é sobre esse tipo de coisa que nós estamos falando, né? Sobre cadeia de transporte de elétrons e a utilização que o O2 tem dentro desse processo. Então essa lógica bioquímica que une a cadeia transportadora de elétrons ao ciclo de Krebs resulta no final em uma eficiência máxima de produção de ATP e consequentemente de energia. E não para por aí não, cara. Cada etapa do ciclo de Krebs, por exemplo, produz intermediários que são importantíssimos para a biossíntese de outras moléculas. O citrato, por exemplo, ele pode ser transferido de dentro da mitocôndria para o citosol, onde ele é utilizado na síntese de lipídios. O alfa-cetoglutarato e o oxalacetato são ponto de partida para a produção de aminoácidos não essenciais. O succinil-CoA, por exemplo, vai entrar na rota das porfirinas, que ajuda a formar o grupo M, e o grupo M entra na formação da nossa hemoglobina. Então, pessoal, concluindo, esse foi o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Eu espero que isso tenha ajudado você de alguma forma. Eu vou deixar aqui embaixo num link uma imagem, caso esteja quebrado, deixem aqui nos comentários, ok? Uma imagem com resumo de tudo isso que a gente comentou com vocês, com essas coisas que apareceram na tela para vocês. Eu agradeço, não se esqueçam de deixar o seu like, comentar, ativar sininho, se inscrever no canal. É isso que ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de relevância que fazem vocês saírem das trevas, da ignorância e do desconhecimento e fazem com que vocês detonem aí na prova de vocês ou no conhecimento geral, que vai fazer com que vocês se destaquem na área biológica que vocês escolheram para a vida de vocês. Beleza? Então, um forte abraço.